oportunidade de estar aqui, né, de aprender com vocês, de contribuir também, pedir a espiritualidade maior, né, principalmente a espiritualidade que trabalha a parte pedagógica da instituição, que possa nos incluir enquanto grupo, para que a gente consiga desenvolver uma boa conversa hoje, tá? E que todos nós possamos também receber, né, a melhor transmissão fluídica da qual a gente precisa para os nossos próximos dias. Cada um de nós vem aqui e sabe muito bem por que vem, né? Aonde está a dor, aonde está o sofrimento. Então, pensando nesse sofrimento e nessa dor, que a gente possa receber tudo aquilo que a gente precisa de acordo com o nosso merecimento, né? Antes da gente começar a conversar sobre esse tema, né, que eu até nomeei aqui, reencarnação e autismo, aprendizados da alma, eu quero pedir licença para todos vocês, encarnados ou desencarnados, porque eu sei que muitos de nós, encarnados ou não, vivenciamos situações na nossa família, né? Às vezes não na nossa família, mas nos nossos amigos, às vezes colegas de trabalho, pessoas que têm alguma queixa de autismo, tá? Então eu estou pedindo licença para falar desse tema, porque é um tema muito difícil da gente discutir no âmbito do espiritismo. Se já é difícil discutir, né, no paradigma científico, imagina traçar, né, esse paralelo, tentar trazer uma reflexão mais voltada para a parte espiritual do tema. Então, por isso que eu peço licença. Eu quero reforçar várias vezes, vocês vão ver eu reforçar isso ao longo da nossa conversa, que esse esforço reflexivo é um esforço de produzir um raciocínio. Não existe uma verdade única e não existe nada que seja determinista, né? Então não é possível a nós encarnados, nenhum de nós encarnados aqui, dizer por que necessariamente nós encarnamos ou não na condição de autistas, tá? Então não existe uma única explicativa. A ideia de trazer o tema é só para a gente refletir sobre os conceitos que a gente tem dentro do espiritismo, que nos auxilia a fazer essa leitura, tá? De novo, não existe um determinismo. Não dá para a gente selecionar uma variável e dizer, olha, eu encarnei na condição de autista por isso, isso, aquilo. Não nos é permitido, a gente não tem acesso a isso. Quanto mais eu aqui, né, que estou fazendo um esforço, né, cognitivo nesse debate, muito menos eu aqui tenho condições de dizer se é X ou Y na vida de cada um. Por quê? Porque cada experiência, ela é única. Quando a gente nasce na família que a gente nasce, né, a gente traz toda uma história da nossa existência enquanto sujeito individual e da nossa existência enquanto grupo. A gente nasce numa família, não é por acaso. Então, a gente está acompanhando essas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano há muitos anos, né? Então, antes desta vida, outras vidas existiram. Ou se não existiram, temos a nossa primeira oportunidade. Então não existe nada por acaso. Tudo vocês têm discutido aqui no Centro Espírita, que tudo faz parte de um plano, tá? Outra coisa que eu queria destacar antes da gente começar a conversar é que autismo não é doença. Às vezes a gente vê tanto essa expressão autismo aí na mídia, né? Ou nessas conversas nossas de corredor. Autismo não é doença, autismo é uma condição humana como qualquer outra condição, né? Então você nasceu com o cabelo assim, assado, a pele X ou Y, a altura X ou Y, é uma condição. E a condição humana, na sua diversidade, ela nos dá mais possibilidades ou mais limitações, dependendo do tempo, né? Então, se você olhar para dentro de você aí, a sua condição encarnatória atual, com certeza, você vai olhar, nossa, mas eu tenho isso aqui de potente, porque eu sou bom nisso aqui. Eu acho que eu faço muito bem isso. Mas aí, quando você olha para dentro de você, ao mesmo tempo você fala, nossa, eu tenho essa dificuldade.
Então, o autismo é uma condição humana que tem a sua potência, né? Tem aquilo que a gente poderia dizer como algo que te movimenta para frente, e tem as dificuldades que são vivenciadas, são as limitações. E a gente olha muitas vezes, né, pela dificuldade de entender um pouquinho do autismo, a gente olha muitas vezes como se fosse só a falta. Como se o autista faltasse tudo nele, né? É a ordem da falta. Por isso que às vezes as pessoas acham que o autismo é uma doença. Então não é uma doença, é uma condição humana. Se é uma condição humana, não tem cura, tá? Então ninguém vai levar o familiar para o acompanhamento psiquiátrico, neurológico, psicológico, pensando numa cura. A gente vai tentando apoiar o desenvolvimento desse sujeito, melhorar a qualidade de vida, orientar, estimular. Então tem alguns objetivos que a gente tem quando a gente encaminha os nossos familiares para atendimentos especializados, mas não é com objetivo de cura, porque não é uma doença, tá? Certo? Então vamos caminhar a partir daí. Tem uma coisa que nos auxilia, né? A pensar o tema, entender um pouquinho das características principais do autismo. Acho que se a gente entender essas características principais, pelo menos as centrais, vai ficar mais fácil fazer a leitura espírita que eu estou tentando propor aqui que a gente faça hoje. E é lógico, né, que vocês escutam muito mais comumente as pessoas falando do autismo a partir da ciência, né? E a ciência é uma coisa muito importante para a nossa sociedade. Em qualquer condição humana, em qualquer problema que a gente vivencie, né? Tanto que o espiritismo, ele anda lado a lado com a ciência. O espiritismo não nega a existência da ciência e nem questiona a potência ou o poder de verdade e validade da ciência. Porque no final das contas, as verdades elas se complementam, né? Então tem a verdade, vamos dizer, filosófica, tem a verdade kardecista, tem a verdade da ciência. Todas essas verdades elas se complementam. Então, se a gente deseja ter uma visão mais ampla do nosso cotidiano, a gente precisa ver o que essas verdades trazem de informação para a gente poder se instruir um pouco melhor e caminhar melhor na vida, tá? Então, se a gente for olhar pela vertente científica, ela vai sempre procurar explicar por que a pessoa nasce autista. Então, ela sempre vai procurar o porquê. E aí, o porquê é sempre, às vezes, coisas do tipo: o sujeito, ele reproduziu o gene, né, a variação genética, a alteração genética da família. Né? Esse autismo está se expressando por questões ambientais, familiares, psicológicas. Então a ciência ela vai trazer várias explicações sobre o porquê uma pessoa nasce autista. Tá? Então o que é o autismo? Uma alteração de desenvolvimento, né? Então se é uma alteração de desenvolvimento, a alteração ela existe desde pequeno, por mais que a gente não tenha notado. Somos nós, né, com a nossa limitação, com o nosso olhar limitado enquanto pai, mãe, tio, tia, professor, médico, psicólogo, que às vezes não enxergamos no menor tempo possível. Às vezes, né, a gente demora um pouco mais para entender que essa pessoa ela tem uma condição autista. Mas se é uma condição de desenvolvimento, então isso acontece desde muito cedo. Então é uma alteração normal, né, é uma mudança, né, daquilo que deveria acontecer normalmente. O que é o normalmente? Para a maioria das pessoas. Então, por exemplo, espera-se que a pessoa desenvolva a fala a partir de tal idade. Espera-se que a criança que ela consiga ter o controle do tronco com tantos meses, que ela consiga sentar com tantos meses, que ela engatinhe com tantos meses. Então tem uma série de expectativas, marcos normais do desenvolvimento,
né, que todos vocês já devem ter observado, né, quem teve filho, quem não teve sobrinho, né, sabe como é que é isso. Então a gente observa o desenvolvimento da criança. Qualquer alteração que aconteça no curso do tempo, a gente chama de alteração de desenvolvimento, tá? E essa alteração específica, ela tem alguns marcadores que a gente vai falar na sequência. Mas sempre no sentido assim, a ciência sempre vai perguntar por que isso está acontecendo, né? Tem uma alteração genética? Vamos explicar o autismo por conta dessa alteração genética. E sim, né, os cientistas já conseguiram marcar, né, os genes que estavam expressos na carga genética das pessoas autistas. Isso é ciência, isso é fato, né? A grande questão é que essa é uma verdade, existem várias verdades que se complementam, tá? E aí, quando a gente pensa nos sinais principais, né, nos principais sintomas, a gente pode dizer, por exemplo, da dificuldade que muitas vezes o autista tem de socializar. Todos os autistas têm dificuldade de socializar? Não, mas a maioria sim, né? Essa dificuldade de socializar começa na dificuldade de fazer contato visual, né? Essa coisa de olhar no olho enquanto a gente conversa, de quando alguém fala, fulano, vem cá, e a pessoa já gira o corpo e olha, né? Muitas vezes o autista tem essa dificuldade de olhar nos nossos olhos, né? De responder quando é chamado. Outras vezes ele até olha, mas olha de uma maneira fugaz, ele não sustenta o olhar. E aí a gente vai tendo consequências sociais mais importantes, como por exemplo, o autista, ele é uma pessoa muito introvertida. Tão introvertida que tem prejuízo às vezes na socialização na escola, no ambiente familiar, né, na igreja, por onde vai, essa pessoa, ela às vezes tem tanta dificuldade que ela prefere ficar calada, né? Prefere ficar calada, quando fala, às vezes trava, gagueja, né? Então a gente vai percebendo essas limitações na socialização. E essas limitações também, elas partem da capacidade de se comunicar, tá? E lembra que a comunicação, ela é verbal, não verbal. Às vezes as pessoas acham que comunicar é só o que sai da boca, mas a gente comunica o tempo todo com o próprio corpo, né? Quando a gente está aí no fundo fazendo assim, né? Significa que está entendendo, está lembrando de alguma coisa, ou assim, não estou entendendo, não concordo. Então, o nosso corpo, ele também comunica certas coisas. E o autista pode, sempre pode, porque não existe uma única forma de expressar essa condição humana. Então, ele pode ter essa dificuldade também de, não só na fala, não só as trocas, né, de letras, de sílabas durante a formulação de uma palavra, de uma frase, mas também a dificuldade de se expressar enquanto corpo. Não sei se vocês já viram, às vezes, os pacientes autistas, eles andam até assim, ó. Por que eles andam assim? Porque tem dificuldade de olhar para frente. É muito difícil olhar para frente. É muito difícil se expor. Então, o que eu faço? Eu passo o dia andando assim, tá? E aí, quando você vê, já está com problema de coluna, inclusive. Quando você vê, já precisa fazer ajustamento postural. Então, essa dificuldade de comunicação, ela é verbal, aquilo que se fala, e também aquilo que o corpo fala, tá? Que o corpo diz várias coisas pra gente o tempo todo. As alterações que a gente chama de alterações sensoriais, que também são muito conhecidas, por exemplo, muitas vezes os autistas, eles têm um comportamento corriqueiro, tipo a mão no ouvido, né? Esse comportamento corriqueiro não é falta de educação. Esse comportamento corriqueiro é porque tem muitos autistas que têm dificuldade com o som. Aquilo que para nós às vezes está modulado, o som está modulado, o áudio está tranquilo, está dando para ouvir bem, não está incomodando, para ele está alto demais. Por isso que às vezes o autista leva abafador na sala de aula. Está parecendo aqueles fones de ouvido grandão, abafador. Ele usa um abafador para conseguir ficar na sala de aula, porque você pensa, você numa sala com 30, 40 alunos ali, você tem que suportar o barulho do ventilador, o barulho do colega, do professor, da carteira subindo, do colega balançando e por aí vai, né? Então, é muito
É uma alteração, nesse caso, sensorial auditiva. A gente fala sensorial por conta dos sentidos que a gente tem, dos órgãos do sentido. Nesse caso, uma alteração auditiva, que é uma das mais comuns. Uma outra alteração, vocês vão ver muito com frequência, são as alterações que a gente chama de táteis. Por quê? São pessoas que têm dificuldade com o contato físico. Às vezes, pede para ficar sem sapato, fala que a roupa está incomodando, fica sem camisa, fica sem bermuda. Aí você fala, olha, mas você já é rapaz, você não pode ficar andando aí desse jeito, você está andando sem roupa, vamos de roupa. E assim, não é que ele não entende a parte social, a necessidade, ele entende a regra. Você já cansou de falar para ele da regra, não é isso. Muitas vezes é o que incomoda. Então, o toque físico incomoda, né? Essa coisa, às vezes, de abraçar, de pegar na mão, né? Às vezes até um abraço, que para nós é um abraço apertado, para ele é um abraço de dor, dói o corpo. Às vezes, para você, por exemplo, uma etiqueta que você tem aí atrás da sua blusa, que te incomoda um pouquinho, você esquece, para ele, não, imagina naquele momento que você está sentindo etiqueta o tempo todo, você vai para a escola, você está sentindo etiqueta, você vai dormir, você está sentindo etiqueta. Tá? Então, é também uma outra alteração sensorial. E muitas vezes eles têm alguns comportamentos para regular essas alterações, né? Essas alterações emocionais, de irritabilidade, fúria, às vezes alterações sensoriais também, como essas que eu citei, né? Que às vezes vocês veem por aí, né? Com os autistas projetando a mão para frente e para trás, né? Que a gente chama de flapping. Esse flapping não é necessariamente porque ele está nervoso, às vezes ele está até alegre demais, ele está eufórico. Então o flapping ele pode aparecer na euforia, para regular esse excesso de excitação neuronal, né? Ou de irritabilidade, se for o caso, de raiva, às vezes ele faz esse movimento. Como também projeta o corpo para frente e para trás, como também fica pulando, né? Sem necessidade, porque não é uma brincadeira, é um pular que não tem função. Então tem alguns comportamentos aí que vocês vão perceber que são repetitivos. E duas outras características importantes. A gente fala de padrão restritivo de interesse. Você vai perceber que às vezes o autista só se interessa por uma coisa. Não, ele só gosta de objetos giratórios. Tudo quanto é brinquedo que compra para ele não quer, ele só quer um objeto giratório. Não, ele gosta só de videogame. Nada, não brinca com nada. Se não tiver um videogame, não faz nada. Até quebra as coisas em casa se não tiver o videogame para ele. Só fala de videogame, só fala de carrinho. Vai para a escola, as crianças, os adolescentes, todos querendo falar de vários assuntos, porque se interessa por várias coisas, mas esse não. Esse quer falar de carrinho, videogame, os objetos circulares, né? E porque tem um padrão restritivo de interesse, tá? E aí vem a rigidez. Também tem um padrão comportamental rígido. Então a rotina tem sempre que ser da mesma forma, não pode fugir a rotina. Se levanta a tal horário, é tal horário, se almoça a tal horário, é tal horário, vai para a escola no mesmo horário, aí entra as férias, desregula, porque sai da rotina. Então tem uma rigidez, no modo que organizar a cama, tipo de roupa que veste. Ah, tá sempre acostumada a vestir roupa clara, colocou uma roupa escura, já não serve mais. Então é a rigidez comportamental. Vocês todos podem até ter a predileção de vocês, né? Lógico que a gente gosta do sapato específico, da blusa específica. Mas se precisar usar, a gente vai usar. Mas esse sujeito que tem essa dificuldade, ele tem uma rigidez, né? Que não é falta de educação. Muitas vezes as pessoas acham que é falta de educação, mas não, é uma dificuldade cognitiva mesmo, tá? Então essas são algumas características que a gente vai encontrar aí nos pacientes diagnosticados com autismo. Tá? Então não existe uma única forma de ser autista, existem várias formas. Né? Então a gente vai encontrar mais dificuldades ou menos dificuldades de acordo, né, com o nível de suporte que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Bom, então só para a gente entender um pouquinho o que é, né? A gente falou que não é possível a gente fazer uma abordagem determinista, né? Você, então, nasceu na condição autista porque você fez isso, aquilo na vida passada. Não, né? Porque
Toda vez que a gente faz um discurso determinista, né, unilateral, a gente está sendo preconceituoso. Né? A gente está partindo daquilo que a gente acha, não daquilo que a gente vem estudando. Nós, enquanto encarnados, não temos acesso a isso, porque cada encarnação é uma encarnação. Meu projeto de vida é meu projeto de vida. Se eu posso ter autismo ou não, é o meu projeto, dela é dela, dele é o dele, e assim vai. Né? Então, não nos é possível, cada experiência é única. Né? O autismo não é doença, é uma condição humana, a gente falou disso aqui. Tá? E aí, quando a gente fala, tem uma metáfora que eu gosto de usar, que é a metáfora daquela roupa do astronauta. Lembra aquela roupa do astronauta grande, né, imensa assim, né? Parece um globo na cabeça, né? E aí tem peso lá atrás, né? Um corpo todo acolchoado. Lembra daquela ideia da roupa do astronauta? A roupa do astronauta, ela é daquele jeito porque é uma condição necessária. Se o astronauta vai desempenhar as funções dele, né, numa situação cuja atmosfera é diferente da nossa, ele precisa se proteger, né? Porque tudo muda. Os gases são diferentes, né? Diferentes da Terra, vamos dizer assim, a pressão é diferente. Então, tudo é diferente. Então, eles usam isso para respirar, para proteger o corpo. Então, aquela carapaça, né, que o astronauta usa é uma condição necessária para executar as atividades dele. Né? Vamos imaginar que aquela roupa do astronauta é um perispírito. Tá? Vamos imaginar isso. Então, o perispírito, ele é uma matéria um pouco mais densa, né? Menos que a corpórea, física, né? Mas assim, em níveis de sutileza espiritual, ela é um pouco mais densa. E ela carrega tudo que a gente precisa em termos de marcas espirituais, né? As nossas experiências mesmo, as nossas impressões. Que são as nossas necessidades, as nossas habilidades, as nossas dificuldades, as relações que a gente já teve, né? Os planetas que a gente encarnou, o momento histórico que a gente encarnou, tudo isso fica, né, marcado no nosso perispírito. E aí, esse perispírito, então, ele se liga, né, ao longo da gestação a esse corpo físico. Você está lá, então, sua mãe, seu pai geraram você e você está ali no seu desenvolvimento intrauterino. Quando a gente tem a fecundação, naturalmente, aquelas impressões que já estão gravadas naquele perispírito, elas vão sendo transmitidas para o corpo físico. Então, todas as nossas necessidades, elas vão passando pouco a pouco para o nosso corpo, que pode vir a se manifestar ou não ao longo da nossa história, de acordo com a nossa necessidade. Por exemplo, tem vulnerabilidade que a gente vivencia que nos acomete às vezes desde a infância. Tem coisa que ao longo da nossa história, a gente vai, adolescência, vida adulta, terceira idade, às vezes lá na frente, uma vulnerabilidade física ou emocional, sei lá, qualquer, nos acomete. Né? Por quê? Pode nos acometer mais cedo ou mais tarde, de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento, de acordo com as marcas que a gente tem. Cada um traz uma marca, né? É lógico que a gente está encarnado todo mundo aqui, é porque a gente tem uma série de coisas que nos torna muito semelhantes. As energias aqui são muito próximas, né? É o que faz a gente estar encarnado aqui no mesmo lugar, inclusive, às vezes, compartilhar as mesmas ideias. Por isso a gente vem no centro espírita, senão a gente poderia ir para outro lugar. A gente compartilha ideias semelhantes. E aí, para o paciente autista também não é diferente. Ele, com as suas necessidades, ele também, no seu perispírito, ele transfere para o seu corpo físico essas alterações. Então, não se trata simplesmente, né, de uma alteração genética. Existem explicações que não se devem ao acaso, porque a genética vai falar, né, do acaso, das probabilidades. E para o espiritismo, a gente já sabe que não existe um acaso, né? Na verdade, existe um planejado.
O intencional. Quem é que intenciona? Nós mesmos. Nós, quando nós encarnamos, assim como o autista, ele intencionou, né? Ele percebeu, ele escolheu, ele planejou, lógico, junto com uma equipe, né? Ninguém planeja nada sozinho, né, gente? Se fosse assim, a gente precisaria de ajuda de ninguém, gente. Nossa, vou planejar agora uma encarnação, vai dar tudo certo. Só que não, certeiro. Vai ser certeiro, vou resolver tudo de uma vez só. E não é bem assim, a gente tem uma equipe para nos auxiliar em relação a isso. Mas o autor da história somos nós. Nenhum, vamos dizer assim, nenhum espírito superior, né, que está lá dentro vamos dizer assim, dentro dos setores de planejamento encarnatório, vai nos auxiliar de maneira compulsória. A gente precisa ter algum nível, né, de condição de apostar se a gente quer viver isso ou não. E aí, diante de todas as possibilidades de enfrentamento, às vezes a pessoa, né, o espírito fala, olha, então, talvez encarnar como autista vai me auxiliar, por exemplo, como, por exemplo, o autista, ele tem muitas vezes a dificuldade de expressar, né, se expressar verbalmente e não verbalmente. Será que se eu vier com algum nível de dificuldade de me expressar, eu posso me tolir um pouco mais e movimentar mais dentro de mim a parte interior, né? Porque, afinal de contas, eu olhei pouco para o interior, eu olhei muito para o intelecto e usei muito mal esse intelecto, não me dispus a me desenvolver moralmente. Será que se eu tiver alguma limitação na comunicação, eu posso ser um pouco mais protegido, a não repetir tanto a minha história? Eu posso tentar fazer um caminho diferente? Será que eu vou conseguir? É sempre uma possibilidade. Também não existe garantia, ninguém que vai nos auxiliar a planejar vai falar assim, não, vai assim que vai dar certo, você vai ver que desse jeito vai funcionar. Não, né? Pode ser que não, pode ser que outras coisas aconteçam e a gente reproduza coisas muito parecidas. E aí, lembrando que também na evolução humana são passos de formiguinha. São centímetros na nossa existência ao longo das encarnações que vão fazendo diferença vamos dizer assim, no global, né, da nossa condição humana ao longo das histórias, né, das nossas encarnações. Então, o corpo físico ele vai expressar as necessidades do espírito. Então, a gente precisa perguntar, né, de maneira retórica mesmo, porque a gente não tem respostas para isso. Seria assim, nossa, por que será que essa dificuldade, eu como autista, essa dificuldade de comunicar, essa dificuldade de interagir, essa dificuldade sensorial que eu tenho, em que sentido ela me auxilia, né? Já que é uma expressão, né? Em que sentido ela me auxilia? Porque se a gente não pensar na ideia do auxílio, a gente vai voltar lá atrás na ideia da punição. Aí a gente vai fazer aqui uma lista de punições. Olha, o paciente autista, ele nasce autista porque ele precisa ser punido, ele fez isso, fez aquilo outro, E não é isso, né, gente? A gente já saiu dessa ideia de que Deus nos pune. Então não existe uma lista de punições para o autista cumprir, assim como não existe para nós, né? Então existem oportunidades, existem aprendizagens, necessidades, estratégias pedagógicas, tá? Tudo é estratégia pedagógica. Então, por isso, às vezes, eu, por exemplo, né, não sei vocês, mas eu já, muitas vezes na minha vida, já me perguntei por que isso acontece comigo. Mas por que, Deus? Por que isso acontece comigo? Por que isso aconteceu comigo, justo comigo, né? Acho que essas perguntas todo mundo já deve ter se feito na vida quando vivenciou situações difíceis. E aí, se a gente fizer uma mudança na pergunta e sempre perguntar ao invés do porquê, e sim o para que eu estou vivenciando isso? Quando a gente muda a pergunta do porquê para o para que, é a finalidade. Para que eu nasci autista? Para que finalidade? Finalidade minha, enquanto pessoa, mas qual finalidade?
finalidade enquanto coletivo familiar, mas para que finalidade? Finalidade enquanto sociedade? Por quê? O que a sociedade atual precisa vivenciar isso? Para que finalidade? Tá? Então, talvez no dia a dia de vocês, né, assim como eu no meu, a gente possa se perguntar mais para que isso está acontecendo. Para quê? Inclusive pedir a espiritualidade maior, né? Olha, eu não estou entendendo muito bem para que isso está acontecendo comigo. Me ajude, me auxilie. Eu preciso entender um pouco mais. Para que finalidade? Para que isso está acontecendo? Né? Então isso auxilia. E aí acaba que a visão espírita ela vai trazer o sentido existencial das coisas para nós. Por isso que a gente fala que o espiritismo ele não nega a ciência. Na verdade, a ciência anda junto com o espiritismo. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, dos fenômenos, lá quando Kardec estava criando os princípios kardecistas, ele estava tentando postular os principais fenômenos, né, tentar descrever. Ele escreveu lá atrás e agora a ciência está conseguindo provar coisas que ele escreveu lá atrás. Né? Ele escreveu. O que ele escreveu? Né? E ele usou que método para isso? Métodos científicos. Tá? Quem já estudou, né, a gênese do espiritismo, os fenômenos que eram estudados inicialmente para entender, para tentar trazer comprovação das ocorrências, com metodologia científica, pouco recurso, uma metodologia às vezes mais simples do que a que a gente tem hoje, sim, mas provou muita coisa. E agora, com tecnologia muito sofisticada, é que a gente está concordando com o que foi dito por ele lá atrás. Tá? Então, a ciência anda junto com o espiritismo. E aí tem um termo que a gente usa muito, né, para falar dos pacientes autistas, que é nível de suporte 1, 2 e 3. Quando a gente fala nível de suporte 1, sempre pense o autista que tem características leves. Se é que a gente pode falar leve, né? Porque tudo é tão difícil. Toda a família e o próprio paciente é que sabe as dificuldades que ele vivencia. Mas quando a gente pensa em como os manuais científicos eles categorizam, a gente chama de 1, nível de suporte 1, quando a gente tem características mais leves. 2, moderada e 3, grave. Significa que quanto mais próximo do 3, mais suporte esse paciente precisa, mais apoio ele precisa, tá? Então qualquer um precisa de apoio, nível 1, 2 e 3. Alguns precisam mais e outros precisam menos, tá? E é lógico, e aí a gente pensa assim, poxa, mas no espiritismo não é assim que a gente fala? Alguns de nós precisam de mais ajuda, outros precisam de menos ajuda para fazer a mesma coisa. Né? Às vezes, você está aqui encarnado agora, estou aqui encarnada agora, às vezes o espírito passa perto de mim, né? O mentor fala, dá só um cutuquinho assim e fala, Natália, aquela coisa lá, ó, vou mandar. Às vezes não, às vezes ele dá um pé na minha bunda e fala, vai, você vai fazer isso não? Às vezes precisa de mais apoio, né? É um apoio mais constante. Às vezes quase que diário, né, de nos lembrar das dificuldades que a gente tem. Então, a gente pode, quanto maior o nível de suporte que esse paciente precisa, maior os desafios existenciais, né? E aí, aqui de novo, né, pedindo licença de novo, para dizer que esse paralelo é um raciocínio que a gente faz, não existe uma fórmula mágica para a gente definir se eu, nível de suporte 1, 2 e 3, estou enfrentando o que aqui. Isso aqui é só um raciocínio com base em conceitos kardecistas que nos permitem fazer essa reflexão. Lá no Espiritismo, a gente sempre fala que a gente encarna, não importa onde a gente encarna, mas a gente sempre vai encarnar com uma ou mais dessas situações aqui. Geralmente é mais, né? Mas assim, dizendo uma ou mais, porque cada um tem a sua história também, não dá para dizer que está todo mundo aqui num sofrimento tão intenso assim, né? Então, a gente vai ter pessoas que encarnam mais com uma tarefa missionária. Quando é que a gente entende que essa pessoa ela tem uma tarefa missionária? Quando a encarnação dela é mais voltada para a sociedade, para auxiliar a sociedade. Só vocês pensarem as grandes figuras espirituais que a gente teve na vida, né? Todos eles tiveram
não estou falando só do espiritismo, estou assim de modo geral, não importa a religião. Todas essas figuras que têm uma maturidade moral grande, elas trazem consigo valores que a gente fala de missionários, porque eles têm a contribuir, a ensinar para a sociedade. Mas não só isso, né? Muitas vezes a gente também vivencia provas e vivencia expiações. E quando a gente fala de prova, a gente está falando de aprendizagem, de oportunidade de aprendizagem. E isso a gente vai falar de expiação, é mais a ideia da reparação, da correção, tá? Entre aspas. Reparação, correção. Então todos nós, né, aqui, pelo menos, prova e expiação a gente está vivenciando, tá? Então a gente precisa entender isso. E o paciente autista também, gente. O paciente autista, muitas vezes, ele encarna com uma missão, por exemplo. E aí pensa que é um tanto de gente encarnando, né, agora. E assim, um pouco pelo diagnóstico que não era feito, né? A gente não tinha recurso de diagnóstico para isso ainda, mas um tanto, né, tem a ver com o fato da sociedade precisar, neste momento, vivenciar essa experiência de interação social com os autistas. Então, quando a gente olha para os autistas e quando a gente está com eles, seja enquanto pai, mãe, tio, tia, professor, profissional de saúde, o quanto que a gente olha para nós e olha para eles e pensa, o quanto que a gente ainda precisa se humanizar, o quanto que a gente exercita a empatia quando a gente está com eles. Então, será que a gente não está no mundo que está numa, vamos dizer assim, numa faixa de oportunidade específica de desenvolver empatia um pouco mais em algumas dimensões, né? Parece que em alguns aspectos a gente vai bem, em outros tantos a gente precisa melhorar. Então, e aí a gente pensa também, o exemplo que eu mais gosto para isso é pensar o lugar da mãe no cuidado com esse filho, né? Principalmente quando a gente está falando de uma criança ou adolescente autista, porque quando a gente fala do adulto, vai ficar um pouco mais fácil, que uma série de questões vão sendo melhoradas, né, ao longo da vida. Mas o lugar de mãe, de autista, né, é um lugar assim de um amor incondicional, a compaixão, literalmente. Então essa mãe, tudo que ela deseja para esse filho é que ele se desenvolva um pouco melhor, que as dificuldades que ele tem, que essas dificuldades sejam diminuídas. E aí nesse sentido, ela auxilia esse espírito, né, na sua jornada de autonomia, ofertando amor incondicional. Muitas vezes sabendo que ele não vai poder oferecer aquilo que ela espera, porque ele tem dificuldade de fazer contato visual. A forma de expressar amor não é da mesma forma que uma pessoa típica. Então essa mãe, ela oferta tudo que ela tem que ela não tem para dar. Isso é o papel dessa mãe na vida dessa criança. É uma coisa assim das mais bonitas do mundo que tem de assistir, né? Eu trabalho todos os dias com pacientes assim. Uma das coisas mais bonitas que você tem, assim, às vezes a gente está ali sentado com a criança, a mãe está ali do lado, e você está lá atendendo a criança, está orientando a mãe, o pai, né, a avó, e aí às vezes você vê o contorno que a mãe dá naquilo que está acontecendo, na sessão, e você pensa, nossa, é o amor que está dando esse contorno aí, porque eu, como psicóloga, não dei conta disso aqui, ó, minha técnica, minha ciência não resolveu isso aqui, mas a mãe, ela dá um contorno que às vezes ela nem imagina que tem. A Jéssica estava agora há pouco fazendo leitura de que às vezes a gente tem dificuldade em acreditar na presença de Deus em todas as nossas coisas, né, nas nossas dificuldades, porque às vezes os desafios são tantos, mas se isso não é a expressão da fé no cotidiano, então tem fé, né, porque esse é o exemplo da mãe que tem fé, porque a mãe ela vive
o dia a dia. Ela não sabe se no dia seguinte a criança vai estar um pouco melhor. Ela pode estar melhor ou pior. Mas ela tem fé e ela dá o que ela tem para dar para que aquela criança fique melhor. Isso não é fé? E às vezes é onde ela pensa assim, nossa, eu não sei mais o que fazer. E aí vem os nossos amigos espirituais, a espiritualidade maior, e traz um contorno para aquilo, e nos capacita, nos orienta, nos acolhe, nos acalma, que de outra forma talvez não seria possível. E aí a gente tem aqui uma tabela que é só um raciocínio mesmo. Por exemplo, se a gente pensa nível de suporte 1 como nível mais leve, então talvez as aprendizagens associadas são um pouco menos difíceis, porque os desafios são menores. Então, por exemplo, desenvolvimento da paciência, da tolerância, aquela criança, por exemplo, que tudo tem que ser no tempo dela, tem que ser aqui, tem que ser agora, não pode ser mais ou menos, tem que ser exatamente, poxa, ela precisa desenvolver a tolerância, ela precisa desenvolver o tempo de espera. O mundo não gira em torno daquela criança, ela vai ter que aprender, tem o pai, tem a mãe, tem a avó, tem o coleguinha, tem o professor, e ali todo mundo tem necessidade. Bom, então são pequenos fragmentos de necessidade de aprendizagens que estão envolvidos. Quando a gente pensa em nível suporte 2, por exemplo, muitas vezes, quando a gente pensa, dá um exemplo assim, na aprendizagem familiar, muitas vezes o pai, a mãe, ou a figura de cuidado, que às vezes é a avó, o avô, ela se renuncia em detrimento daquilo que é o bem daquela criança, daquele adolescente. Então, olha o sentido que isso tem, a gente está falando do paciente autista, mas olha o sentido que isso tem também para a família. É o ganha-ganha. Ganha paciente, ganha família, ganha sociedade, todo mundo ganha, não tem ninguém perdendo nada. Não tem ninguém perdendo tempo, não tem ninguém lutando contra a maré. Tem pessoas olhando para suas feridas e tentando cuidar das suas feridas, cada um do seu tempo, do seu jeito, com a sua própria condição. E aí a gente vai, por exemplo, no nível de suporte 3, o exemplo do amor sem expectativa de retorno, que eu falei para vocês, é tanta limitação daquela criança, que muitas vezes o professor, por exemplo, ele oferece afeto para aquela criança, que às vezes é o que ele tem para ofertar, porque às vezes a criança está tão desorganizada que pedagogicamente não é muito, nós não temos ainda tantas condições do que se fazer diante de tanta desorganização, que a professora oferece afeto, Então, a professora também aprende, Então, assim a gente vai pensando, no raciocínio de que quanto maior o nível de suporte, maior o desafio espiritual, desse sujeito, da família, pensando a família como uma oficina de caridade, como um dos melhores laboratórios que a gente tem de caridade. Ninguém nasce na família que não deveria nascer, tudo existe um acordo bem feito de todas as partes para que aquela família se materialize nessa encarnação. E aí a gente tem algumas ferramentas, só para a gente encerrar, a gente tem algumas ferramentas que a gente conhece que tem, a gente deixa de usar. Então, para alguns de nós, por exemplo, que vivencia a condição do autismo, ferramentas aqui, que a gente já sabe que existe. O Evangelho no lar, o Evangelho sempre no mesmo dia, mesmo horário, com todas as pessoas participando. Às vezes a criança não entende que você está lendo no Evangelho, mas o fato dela estar ali naquele ambiente, que está sendo harmonizado, a quantidade, por exemplo, de espíritos que vêm ao auxílio daquela família também vão auxiliar aquela criança. O passe, gente, vocês vêm aqui, tomam passe toda semana, mas às vezes tem uma coisa assim que é muito bonita também, de se ver, quando a mãe ela estende as mãos sobre a criança e faz a oração sobre ela. O que é isso? Isso é um passe, que no centro espírita a gente vai chamar de passe. A mãe às vezes só quer fazer uma oração, ela nem entende muito aquilo, o mecanismo, mas quando a mãe ela
despende a energia dela para aquela criança durante uma oração, quantos auxílios espirituais a gente tem enquanto pessoa que está doando energia, a criança, né, o adolescente que está recebendo, atendimento fraterno, né, para as casas que têm atendimento fraterno, essa escuta, esse desabafo que muitas vezes os pais, os avós precisam falar dessa angústia, né, de acompanhar essa encarnação desse ente querido na condição de autista, essa importância de falar do que dói, né, e ter a oportunidade de refletir sobre a luz do espiritismo, né, como que a gente pode refletir essa dificuldade. A educação espírita, né, que os meninos têm aqui, por exemplo, o grupo de jovens que eles têm aqui, é de que idade? 12 em diante. De 12 em diante. Inclusive, para mim, né, brinquei da última vez que eu vim aqui, que aos 38 eu ainda sou jovem, então eu posso frequentar o grupo de jovens. Então, assim, esse espaço que os meninos têm aqui é privilegiado para falar sobre as vivências deles e o quanto que os jovens autistas também podem frequentar esse espaço e receber auxílio tanto quanto nós que estamos aqui, participando de uma maneira educativa um pouco diferente daquela que eles vivenciam no cotidiano deles. Então, gente, é basicamente isso, né? Depois, em outro momento, a gente conversa um pouco melhor. Tem aqui algumas sugestões de leitura. Esse livro aqui, Autismo, a Escolha de Nicolas, ele é um livro, uma leitura bastante simples, narra a história de uma família que vivenciou várias dificuldades, problemas psiquiátricos, né, com os filhos mais velhos, aí de repente nasce o Nicolas, né, o menorzinho, e aí vai bem, de repente ele começa a expressar necessidades autistas, né, e o quanto que a família ela teve que se desdobrar para entender que o excesso de materialismo estava fazendo com que a família não enxergasse o que tinha de mais importante para eles vivenciarem, né? Que são os valores morais, o cuidado, a união, por aí vai. Bom, pessoal, então eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e desejar para nós, né, um bom passe, um bom tratamento para todo mundo. Acho que é isso. Muito obrigada.